Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, solenidade da Santíssima Trindade, que vem logo após o domingo de Pentecostes, a Igreja nos oferece como primeira leitura um trecho do livro dos Provérbios, capítulo 8, em que a sabedoria de Deus fala como se fosse uma pessoa constituída desde a eternidade, desde o princípio, gerada quando não existiam os abismos, os mananciais das águas, as montanhas, as colinas. A sabedoria estava ao lado de Deus como um mestre de obras. Era o seu encanto, dia após dia. Brincava todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando o bem-estar com os filhos dos homens. É uma linda linguagem poética que exprime a sabedoria como se fosse, e de fato é, uma segunda pessoa em Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, nascido do Pai antes de todos os séculos. Assim, a sabedoria se dá a entender, de modo ainda velado no Antigo Testamento, como alguém que pertence à própria substância do Pai, consubstancial ao Pai. O Pai criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, ou do seu verbo. A sabedoria estava presente durante a criação. Verbo, palavra, são nomes que indicam a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Salmo 8, que nós lemos em seguida, fala da criação do mundo e do homem, que é o rei da criação, que é o homem, Senhor, para dele vos lembrardes e tratardes com tanto carinho, pouco abaixo de Deus, ou segundo outra versão, pouco abaixo de um anjo, vós o fizestes, coroando de glória e esplendor. A criação é obra de Deus, é obra do Pai, mas também do Filho, mas também do Espírito Santo, porque tudo aquilo que opera fora de Deus é obra conjunta das três pessoas divinas. O mundo inteiro foi criado, glória a Deus por isso, e no mundo foi criado o homem para ser rei da criação. E Deus quis elevar o homem até o máximo possível na sua condição de criatura, participante da natureza divina pela glória. E quando o homem pecou, então o Filho de Deus se fez homem, e como homem ele foi glorificado pela sua ressurreição e pela sua ascensão ao céu. Como homem ele ofereceu ao Pai um sacrifício em nome dos homens para nos libertar do pecado. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, também fala das três pessoas da Santíssima Trindade. Nós, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Antes éramos inimigos, agora estamos em paz. Por quê? Pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador entre nós e o Pai, porque ele tem do Pai a divindade e tem de nós a humanidade. Ele faz a ponte. É ele quem nos reconcilia com o Pai, que havia sido ofendido pelo pecado de Adão, acrescentado aos nossos. Por ele, por Jesus, tivemos acesso pela fé a esta graça. A graça é a vida divina em nós, pela qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória é a graça desabrochada. Aqui nós temos o estado de graça, que é o melhor que podemos aspirar neste vale de lágrimas. Se morrermos nesse estado, a graça se transforma em glória. A glória é a própria visão de Deus face a face, mergulhados na essência divina. Que coisa linda! E não só isso, prossegue o apóstolo, pois nós nos gloriamos também das nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância,
A constância gera uma virtude comprovada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Como o sofrimento é maravilhoso para nos ensinar coisas. O sofrimento nos faz ser constantes e nos faz esperar. E a esperança não decepciona, diz o apóstolo, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Temos então o Filho, que é o nosso Redentor, aquele que faz a reconciliação com o Pai, e temos a efusão do amor, o derramamento do amor pelo Espírito que nos foi dado. Depois que Jesus subiu aos céus, enviou da parte do Pai o Espírito Santo para consumar a obra da redenção e da santificação dos homens. A Santíssima Trindade aparece também no Evangelho. Nosso Senhor está na última ceia, despedindo-se dos seus discípulos, falou muitas coisas e diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Esse Espírito deve ser pedido, deve ser esperado. Por isso, Jesus, ao subir aos céus, ordena que os apóstolos não saiam de Jerusalém até receberem a força do alto. E assim eles fazem. Ficam unidos, perseverantes, em oração, com Maria, mãe de Jesus. Fazem uma novena de Pentecostes. E no 10º dia, desce sobre eles o Espírito Santo em formas de línguas de fogo, sobre a cabeça de cada um deles. E o Espírito Santo agora completa, leva à consumação, ao pleno cumprimento, tudo aquilo que Jesus veio fazer, enviado pelo Pai. Ele, o Espírito Santo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará o Filho, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Por que Jesus diz, receberá do que é meu? Porque tudo que o Pai possui é meu. Por isso, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Assim como o Filho não tem outro alimento a não ser fazer a vontade do Pai, ele se alimenta da obediência, que coisa linda, né? Uma pessoa divina obedecer a outra. E não é simplesmente um conselho, uma exortação, é mandamento e é obediência. O Espírito Santo, ele vai glorificar o Filho e vai glorificar o Pai ao levar-nos à verdade completa. É assim que se completa no círculo da Santíssima Trindade a obra pela qual Deus se revelou como uno e trino. É um mistério e, como tal, inacessível à nossa inteligência. Sabemos alguma coisinha dele, mas muito pouco. Saberemos quando chegarmos no céu. Que coisa maravilhosa é a Santíssima Trindade. Por enquanto, a nossa vida deve se mover para glorificar o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Antigamente era assim que se recitava o Glória. Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Mas porque podia dar a entender que havia uma hierarquia entre as pessoas, que o Pai fosse maior que o Filho, ou que o Filho maior que o Espírito Santo, adotou-se a fórmula com a conjunção E. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Enquanto estamos aqui na terra, a habitação da Santíssima Trindade em nós, a presença de Deus Trino na alma do justo, é o que mais nos assemelha ao céu. E não há nada que mais nos assemelhe ao inferno do que a perda desta habitação. E esta perda se dá pelo pecado mortal. Pecado mortal é muito pior do que a morte. Pecado mortal é pior do que a ruína do mundo inteiro. Quando alguém comete um pecado mortal, não é o mundo que acaba, antes fosse. É o Criador do mundo que acaba aqui dentro da minha alma, para dar lugar ao pecado. Vamos então
reafirmar as promessas do nosso batismo de fidelidade a Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos ensinar, para nos guiar e para nos redimir. Vamos ser dóceis ao Espírito Santo, não resistir a Ele, mas deixar-nos conduzir, como o barco à vela se deixa conduzir pelo vento. E vamos glorificar o Pai, que nos enviou o Filho e que também nos enviou o Espírito Santo, porque a glorificação de Deus redunda em nosso proveito. Deus quer ser glorificado por nossa causa, porque Ele nos ama. E Ele sabe que nós não seremos felizes se não glorificarmos a Ele. Vamos pedir a Maria Santíssima, templo da Santíssima Trindade, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, e ao seu castíssimo esposo São José, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.